E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, aqui, professor Emerson Soares, no Acadêmico Resolve. Sou professor de História aqui do Acadêmico e estarei com vocês nessa nossa última avaliação do nosso certame da Universidade Federal de Roraima. Esse certame que vocês vão, com certeza, serem aprovados. Coloca aí com fé e estuda com foco que com certeza o resultado é a aprovação. Nessa prova de hoje nós vamos trazer o vestibular da UFRR do ano de 2021. Então, o processo ali, o certame de 2021. Galerinha do bem, aula de história não poderíamos deixar de começar de uma maneira diferente, uma resolução diferente. Estamos falando aqui do sambaqui. Peraí, professor, samba lá, samba aqui, samba, sempre samba, né? Se não samba lá, samba aqui. Galera, brincadeiras à parte, o que nós devemos observar é que os sambaquis serão incidentes, não somente nas regiões litorâneas, ali da região nordeste, da região sul, também terão a sua incidência na região de Portugal. Entretanto, nós temos também a incidência do sambaqui, ali no Rio Tampeiros, próximo ali a Santarém, ou seja, no Baixo Amazonas. Então faz parte, especificamente, esta cultura ou este modo de viver da pré-história brasileira. E como não poderia deixar de ser, a Universidade Federal de Roraima cobrou, no ano aí de 2021, essa alternativa. Traz uma questão, sambaqui é uma palavra de etimologia tupi, língua falada pelos horticultores. Espera aí, professor, horticultores. É interessante nós pensarmos aqui que essa questão para a sua transição para os horticultores, nós estaremos ali no período ceramista, é isso mesmo, nós então estaremos ali no período ceramista, que ocupavam parte significativa da colonização. Tamba significa conchas e que, amontoado, que são as características mais marcantes desse tipo de sítio. Trata-se de denominação amplamente utilizada pelos pesquisadores e que denota a capacidade de observação e síntese dos falantes tupis. Os sítios são caracterizados basicamente por serem elevações arredondadas, que em algumas regiões do Brasil chegam a ter ali 30 metros de altura. São construídos basicamente com restos faunísticos. Ok, Que restos faunísticos são esses? Conchas, ossos de peixes e ali de mamíferos. Ocorrem também frutos e sementes, sendo que em determinadas áreas dos sítios foram espaços dedicados a ritual funerário e lá são sepultados homens, mulheres e crianças de diferentes idades. Beleza? Madu Gaspar? Sambaqui, arqueologia do litoral brasileiro. Não somente na questão do litoral, sendo também encontrado nessas regiões aqui mais próximas a nós. Beleza? Informação importante. Foca aqui que com certeza a aprovação é certa. A partir do texto e da imagem, ótimo. Aí vamos voltar para a imagem. O que nós temos nessa imagem? Pessoal, a caracterização que nós temos dessa imagem aqui é por dentro do sambaqui. Por dentro dele, zoolitos, O que são esses zoolitos, líticos ou pedras em formatos de animais, Então, reprodução de animais que podem ter sido utilizados nos ritos funerários. Artefatos, Pontas de lanças, ok? Colares de ossos e objetos para afiar e polir ferramentas, e quebrar coco. E também esqueletos, Então são encontrados esses três elementos: os zoolitos, os artefatos e os esqueletos. Beleza? Entendemos bem, vamos agora para a nossa questão.
a partir do texto e da imagem, assinale a alternativa correta sobre o tema comum aos dois documentos. Galera, é o seguinte, a questão pede uma interpretação, ou melhor, exige de nós que interpretemos os dois textos. E aí busca o que é comum entre esses dois textos. Beleza? A pré-história brasileira prescinde de análise dos sambaquis, uma vez que os relatos dos viajantes sobre os povos permitem uma análise competente do período. Epa, peraí, então quer dizer que os viajantes que aqui chegaram fizeram um relato, esses viajantes, né, no caso ali os naturalistas, então quer dizer que existe um amplo material, né, sobre essa discussão, sobre esses elementos. Só que aí tem um detalhe, né? Não temos. B. A composição dos sambaquis demonstra que o ambiente aquático não foi importante para a sobrevivência dos povos originários do Brasil. Cuidado, tá? Se a gente retornar aqui no texto, eu tenho que o processo de formação deles me lembra o quê? O que são usados? Restos faunísticos, né? Conchas, ossos de peixes, o que aqui por si só já desqualifica a nossa questão. C. A existência de rituais funerários entre os povos de origem tupi demonstra o caráter monoteísta dos indígenas. Bem, se nós observarmos, né, os olitos que estão no segundo documento, nós temos um texto, né, e uma imagem. Dentro dele, eu tenho ali algo que faz referência, né? Não se sabe exatamente o aspecto e a significação, entretanto, né, há uma referência. E, notadamente, nós não temos, né, o monoteísmo é uma questão cristã, né? É uma questão que é colocada pelo processo de colonização. Beleza? Os sambaquins são espaços homogêneos que demonstram marcas do processo de ocupação do interior do Brasil durante o século XVI. Espera aí, então não está referente. Por quê? Porque então serão referentes ao período anterior da chegada do homem, dito e observado pelo termo aqui horticultores, meus nobres, né? Então, povos horticultores, transição da questão da caça e da coleta, né, que se dá ali mais ou menos por volta de 6 a 5, né, mil anos antes de Cristo. Então, foco nessas questões e aí a gente observa a nossa última alternativa. O exame dos vestígios materiais encontrados nos sambaquis constitui importante elemento no trabalho arqueológico. Espera aí, até aqui tranquilo. Sobre a ocupação de parte do território brasileiro. E é isso aí, é a nossa alternativa correta. Além do termo imperium, questão de número 2. Toda a estrutura do Império Romano sobreviveu na história como modelo cognitivo, pensamento, de identificação de império e tornou-se um referencial de apropriações para a construção de novas ideologias imperiais na Idade Média. Durante o período da Idade Média, né, Sacro Império Romano Germânico, SIRG, ok? Nas eras napoleônicas e vitoriana, ok? Para a experiência fascista de nossa contemporaneidade, até para a ficção futurista, como provam as alegorias utilizadas pela trilogia cinematográfica Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca. Com base na apropriação do termo império, a historiografia do século XIX construiu a definição de império com qual característica? Política expansionista e incorporadora. Expansão de território e incorporação de território. É empreendida por estados que passam a exercer por conquista a soberania sobre ampla extensão territorial. Tal definição nos remete à noção de impérios como fenômenos eminentemente políticos. No entanto, novos tipos de abordagem de
e de problemas podem ser construídas pelo estudo comparativo de diferentes tipos de império, apesar de considerarmos as especificidades de cada um. Vamos lá observar a nossa questão. Tá? Norma Musco Mendes, tá? Maria Regina da Cunha Bustamante e George Davison, a experiência imperialista romana, teorias e práticas. Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? Sobre a expansão romana na antiguidade, assinale a alternativa que apresenta um dos conflitos militares cujas consequências diretas foram fundamentais nesse processo, né? Ok. Qual é o processo que a gente está discutindo aqui? Império, né? Ou seja, processo de império que denota, né? Ou seja, que nos fala de quê? Expansão, incorporação, né? Ó, a questão aqui tá tranquila. Alternativa A. A formação de Atenas como potência aliada dos romanos a partir da Guerra do Peloponeso. Pessoal, Guerra do Peloponeso, né? É uma disputa entre, num primeiro momento, entre quem? Espartanos, com auxílio financeiro dos persas, contra quem? Vamos lá? Contra Atenas, né? Potência imperialista. Então, fora do contexto que nós estamos. A hegemonia dos romanos conquistada por meio de acordo nas guerras contra os povos germânicos. Pessoal, contra os povos germânicos já se dará quase no final, tá? Ou seja, os germânicos vão ficar bem ali para o final do período. Né? A vitória dos romanos nas guerras púnicas, fato extremamente correto. Por quê? Há uma conquista e uma dominação peninsular que forma Roma e logo, né, ali, né, neste período, duas grandes potências. Uma potência com uma boa capacidade marítima, que seriam os cartagineses, e assim o Império Romano. Ali uma disputa, né, por essa questão expansionista. E aí, justamente, essa a nossa alternativa correta. A consolidação da República Romana após a vitória na Guerra de Troia, fora do contexto. A derrota dos persas nas guerras médicas, fora do contexto. Então, as questões aqui, elas demonstram o quê? Que estão fora do contexto tratado. Por quê? Esse processo de organização e expansão territorial romana se dá ou se inicia ali com as guerras púnicas. A alternativa correta, mais uma para nossa conta, mais um ponto aí, somando-se à sua aprovação. Bora que bora! Questão número 3, né? Ragnar Lothbrok. Opa, peraí, Vikings. O que a gente está falando aqui agora? Pessoal, nós estamos falando no processo de enfeudação romana, né? Após ali Tratado de Verdun em 843, a divisão, né, entre os herdeiros de Luís o Piedoso, netos de Carlos Magno, né, dividindo então o extenso, né, Império Carolíngio em 3 partes. Esse processo leva a quê? A um enfraquecimento por parte dos monarcas e um fortalecimento de quem? Um fortalecimento dos nobres. Primeiro detalhe. Segundo, neste mesmo processo sofrerão quem? Esse território na Europa Ocidental, ok? A invasão na porção sul, ali na porção próxima à Itália, à França, pelo mar Mediterrâneo, dos muçulmanos. No norte, vikings. E vindos ali do leste, os magiares. Fechado? Então é nesse contexto que nós temos as invasões e aí a constituição, né, ou aumento do processo de ruralização, né, economia de subsistência se consolida, beleza? Tá? E assim sucessivamente uma série de fatores que estão ali nesse processo, né, ali do finalzinho da Alta Idade Média, início, né, da Baixa Idade Média. Beleza? Vamos voltar para cá. Tá? Explora personagens, né? Ou seja, Vikings do canal History é sucesso de público e crítica,
explora personagens e eventos históricos da Era de Ouro da expansão viking no século IX. Tão estereotipada quanto a imagem do viking usando chifres, é a ideia de que os povos nórdicos eram brutos e só sabiam guerrear. A série vai atrás de um barbarismo, tenta alimentar essa nossa visão romântica do viking guerreiro como selvagem fora do mundo cristão, afirma o historiador Pablo Miranda. Episódios como a fundação do Ducado da Normandia pelo personagem Rollo evidenciam outras facetas dos vikings. Eles não estavam interessados apenas em saquear, mas também em estabelecer colônias e muitas vezes até aliar a franceses ou ingleses lutando contra seu próprio povo, né? Já os personagens como Monte Aelstan e mais recentemente o bispo Raymond simbolizam a penetração da fé cristã na Escandinávia medieval. Que se converteu, primeiro foi o rei da Dinamarca, que então fez pressão política para que os reinos sueco e norueguês fizessem o mesmo. Tá? Viking, como ele é especialista, compara série, ou melhor, com a história real. Texto publicado em 20 de fevereiro de 2018, ok? Texto pesquisado em 20 de 11 de 2020, beleza? 20 não, 29 do 11. Atento à data, né? É importante atentar-se a essas datas de pesquisas, de referências. Para quê? Para que a gente possa ficar antenado, né? As questões que estão ali sendo colocadas para a gente, porque o avaliador da disciplina de história vai buscar fazer o quê? Compreender o homem, que é um papel do historiador, compreender o homem no tempo. E essas ações, né, podem vir aí de diferentes nuances. Foco na questão? Vamos lá? A partir da leitura do texto acima e de seus conhecimentos sobre a Alta Idade Média Europeia, período compreendido entre os séculos V e X, é possível afirmar que com o fim do Império Romano, o cristianismo difundiu-se rapidamente pela Europa Ocidental, sendo seus adeptos escandinavos, né, liberados de impostos? Não, gente. O processo, então, foi levado ali para a região norte. Olhei que, então, ali para o Mar do Norte, né, logo após a entrada e o contato a partir do século IX. O ateísmo dos povos nórdicos foi tolerado pela Inquisição cristã a fim de evitar novas incursões territoriais e conflitos militares no Ocidente europeu. Bom, pessoal, a questão da Inquisição, ela já se dá alguns séculos depois do processo já assentado. Então, século IX, século X, a Inquisição vindo à frente, beleza? C. A ativa participação dos vikings na hierarquia eclesiástica cristã demonstra que o teocentrismo agostiniano havia penetrado em todos os grupos sociais do medievo. Espera aí, olha aqui, o que a gente está tendo? Aqui, né, começa a se organizar o que a gente chama de escolástica, né, a partir ali do século VIII, né, ou seja, tendo seu maior expoente como São Tomás de Aquino no século XIII. Beleza? A cristianização da sociedade europeia foi um fenômeno de longa duração. Sim, que enfrentou desafios por meio de contatos conflituosos com povos portadores de outras religiões, como os chamados vikings. Como é que se deu esse processo de cristianização? Beleza? Logo após, então, o seu processo de conversão do Império Romano, depois com os reinos bárbaros, em 496, conversão do Clovis, da dinastia, né, merovingia, herdeiro aí de Meroveu, aquele que combateu junto com os romanos, os hunos. E aí, então, vai se cristianizando. Então, é um processo de longa duração, como afirma aqui a alternativa D. Qualificados como bárbaros, suecos e noruegueses foram responsáveis pela monetarização das atividades comerciais e a urbanização da Europa, levando à falência a mentalidade cristã. Inclusive, é ao contrário, né? É justamente ao contrário. Esse processo de ruralização, declínio, não extinção, das relações comerciais se dá aqui,
Beleza? Olha aí a alternativa D. D de Deus. É isso mesmo. Se algum dia conversou, questão de número 4, por mais tempo com um escravo, Castro Alves, por pudor, prudência, o receio de parecer bisbilhoteiro, não lhe pôs perguntas sobre o passado, nem sobre sua vida e seus valores, que provavelmente teria dificuldade de entender. Basta-lhe saber que os negros sofriam violência e degradação. Se tivesse ouvido um escravo falar de sua terra natal ou do que dela contaram seus pais, certamente não teria descrito a África sem qualquer amparo à realidade, a repetir as imagens tiradas do orientalismo romântico francês e a estender, para o sul do Saara as paisagens do deserto. Essa percepção equivocada da África, de onde foram trazidos os escravos negros para o Brasil, não afeta a sinceridade e a força das palavras de denúncia que queimam no quinto movimento de O Navio Negreiro, nem a grandeza monumental daquele poema que geralmente é citado em sua companhia, como se fosse uma obra de retábulo, Vozes da África, né? Fala-se do açoite, fala-se do processo, fala-se do sofrimento, mas a galera aqui critica, esse aspecto aqui do poema. Então a crítica feita porque ele não conhece a história de quem ele conta, fala da história somente da travessia, pelo autor, as imagens apresentadas no poema de Castro Alves diz respeito a certas vozes de denúncia contra o sistema escravagista brasileiro. Ok, então aqui a gente está discutindo o aspecto da escravidão no Brasil. Incrementaram as fugas dos escravizados, bem como o retorno destes para o continente africano. Bom, tenderam B, reduzir a condição de escravidado simplesmente a violência física que sofriam. Contribuíram para o reconhecimento da diversidade e pluralidade culturais dos vários povos africanos escravizados. Intermediaram a campanha abolicionista iniciada na América Portuguesa com os comerciantes ingleses. Promoveram o reconhecimento e a normatização legal das religiosidades africanas para o sincretismo religioso. Galerinha, a condição é que se não se reconhece ou não conhece a história, essa questão tendeu a reduzir o negro e o escravo. Segundo a crítica feita ao poema pela autora aqui, ou seja, ela simplesmente tentou, ela analisou que o poema reduziu simplesmente o negro à condição física que ele sofria, não a região de onde ele vinha, não a sua história que fora deixada para trás. Questão de número 5. Bora lá, o caminho está chegando, a nossa aprovação também já está como certa. Foco nas questões, foco nos seus estudos e com certeza a sua aprovação está garantida. As modificações sobre as interpretações do iluminismo começaram a partir de 1970. No momento em que os historiadores iniciaram uma nova leitura sobre a historiografia do iluminismo. Isso aconteceu devido às pesquisas realizadas no âmbito do estudo das ideias da sociedade do século XVIII, que tinha o objetivo de pesquisar como as ideias iluministas foram difundidos, como os ideais iluministas foram difundidos e recebidos pela população de sua época. Ademais, as interpretações e traduções de termos passaram pela análise de fontes da época antes de passarem pelas traduções. As consequências dessas alterações foram sentidas pelos próprios especialistas, que passaram a entender o iluminismo não mais como um movimento homogêneo, como um bloco único de ideais iguais, sem ramificações, centrado quase que exclusivamente na França. Agora passa a ser interpretada como um movimento heterogêneo, com várias ramificações, com algumas ideias em comum, mas muito, muito longe de serem uniformes. Esses ideais iluministas não sendo ali um elemento uniforme. O ideário europeu, que marcou o século XVIII,
contribuiu para a eclosão da Revolução Francesa, né? E aí vem a questão aqui, ao, né, acontecer, ou seja, ao, né, o que aconteceu? Ao qual elemento? Né? Recusar a felicidade humana e terrena e apoiar o liberalismo. B. Limitar o conhecimento grego-romano e denunciar a teocracia papal. C. Preservar a natureza e aderir ao absolutismo. Defender o ateísmo e se opor à soberania popular. Enaltecer o progresso humano e estimular o pensamento lógico. Foi justamente isso, né? Que traz o quê? Este processo do iluminismo, conjuntamente com o aspecto do renascimento, volta às discussões, né, de caráter histórico, de caráter filosófico. A que aspecto? Justo e exclusivamente ao aspecto das relações humanas. E a partir deste processo, com o primado da razão, né, que se inaugura também nesses períodos, nós teremos então o quê? Enaltecimento do progresso humano, a capacidade do homem em fazer, em construir, né? E estimular o pensamento lógico. Questão de número 6. Opa! Né? Superintendência do Plano de Valorização Econômica. Ou seja, o Plano de Valorização Econômica da Amazônia é o ponto de partida na história da Sudã, né? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Questões ali que se iniciam ali em 1953, que vão se organizar em 1960. Galera, dica quente, importante. Todos esses aspectos ligados a este processo estão nas aulas de História de Roraima, beleza? Dá uma passadinha lá. Bom, o instrumento criado pela Constituição de 46 teve sua discussão reiniciada no mandato do presidente Getúlio Vargas em 1950. Através do estabelecimento de uma conferência técnico-administrativa que tinha por fim estudar e debater os assuntos relativos ao desenvolvimento da Amazônia. O que vai acontecer com a Amazônia? Logo após o grande boom do ciclo da borracha, ela retorna a uma economia, né, que não terá mais um grande produto, ou seja, ela fica quase que isolada. Então, diante disso, em 53, né, foi criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Né? Como consequência, a Sudã, depois como consequência, a ADA. Beleza? Então, a história de criação da Sudã revela ideais e projetos específicos do governo brasileiros das décadas de 50 e 60. Assinale a alternativa que corretamente aponta as relações entre as perspectivas ideológicas e os objetivos determinantes para a criação da Sudã naquele contexto do Brasil republicano. Autoritarismo e erradicação da pobreza das populações ribeirinhas, intervencionismo e diminuição das desigualdades regionais. Tá? Porque, inclusive, dentro do próprio escopo do projeto, né, está a perspectiva de fazer o quê? Integração do ponto de vista econômica com sustentabilidade. É isso que os documentos mostram para a gente durante esse período. Então, o que está se objetivando? Intervir numa região para que ela possa, então, né, diminuir essas desigualdades regionais. E é interessante, né, que esse processo se dá tão bem com esse aspecto aí do que é chamado de Grande Projeto Calha Norte, que ele também vai fazer o quê? Gerar a Sudene, né? Que ali vai fazer o desenvolvimento da região Nordeste, ou seja, diminuindo essas desigualdades regionais. Ó, socialismo, desregulamentação da exploração de multinacional da biodiversidade, não. Nacionalismo, aumento de tarifas alfandegárias para grileiros e poceiros, isso é combatido. Neoliberalismo e reforma agrária não são questões que combinam, tá bom? Fora de contexto. Questão de número 7. Como observou Karl Marx em 1871, a história seria muito mística se os acidentes não desempenhassem papel algum
né? Ele fala que a história é um conjunto de elementos cíclicos, né? Na medida em que o capitalismo mundial adquiriu uma dimensão global nas últimas décadas, o sistema mundial do capital tornou-se um sistema da complexidade, tecidos sociais complexos, né? Processo de uma organização muito mais complexa, com diversos elementos, onde os acidentes tornaram-se parte compassiva da próprio desenvolvimento sistêmico, né? O novo coronavírus, a catástrofe do capitalismo global. Olha aí, pessoal antenado aí, em 1/12/2020, beleza? Olha aí, tá vendo? Uma no 11, outra no 12, período ali, próximo ali às realizações das avaliações. O sistema capitalista tem enfrentado acidentes ao longo de sua história, denunciados por vários intelectuais. Com relação às críticas ao capitalismo liberal durante o século XIX, associação de passado e presente foca nesse aspecto. Assinale a alternativa correta. Beleza. Para os comunistas, os meios de produção deveriam ser privatizados, né, para que a sociedade pudesse usufruir dos bons serviços? Não deveria existir, era o quê? A questão da propriedade privada e não deveria existir essa questão da posse, né? Então é o contrário. Uma das inquietações que provocaram as ideias socialistas era a crescente desigualdade econômica entre as classes sociais trabalhadores e as classes de proprietário dos meios de produção capitalista. De acordo com o manifesto, né, de Proudhon e Mikhail Bakunin, o livre comércio deveria ser expandido e os proprietários dos meios de produção sem qualquer regulação. Mikhail Bakunin, ele é um anarquista, né? Então eu tenho um problema. A galera, quando é anarquista, não é muito ali organizada a que aspecto? Né? Às hierarquias sociais. Né? Então é o contrário. De acordo com o pensamento anarco-sindicalista, a divisão e a especialização do trabalho deveriam ser reguladas pelo Estado. Né? Aqui, essa questão do anarco-sindicalismo, né? Ou seja, uma questão de anarquismo, né? Com a questão sindicalista. Ok, entretanto, esse processo de regulação do sindicato pelo Estado não é, né, uma dessas vertentes. Os chamados marxistas, ao postularem as ideias do socialismo utópico, o socialismo utópico não é o socialismo de Karl Marx. O socialismo de Marx é o socialismo científico. O socialismo utópico, né, é aquele que vai ali quase que se desdobrar, né, na Comuna de Paris. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? A nossa questão correta é a alternativa B. Por quê, meus nobres? Uma das inquietações que provocaram as ideias socialistas era a crescente desigualdade econômica entre as classes sociais trabalhadoras e os proprietários capitalistas. Como é que então estava se dando essa desigualdade? Mais-valia, relativa e absoluta. Não te esqueces, a mais-valia é absoluta, aumento da hora de trabalho ou da quantidade de tempo de trabalho sem a contraprestação pecuniária, ou seja, sem o devido pagamento. A mais-valia relativa vai estar relacionada a um outro aspecto. Qual? Simples, né? O processo da mecanização, que aumenta a produção efetivamente, aumenta, né, o produto, né, ou o resultado do trabalho do trabalhador sem aumentar necessariamente a sua contraprestação pecuniária, ou seja, o seu salário. Bora que bora! Questão de número 8. Opa, tamo quase! O coronelismo é um fenômeno que só pode ser entendido a partir da marca histórica do antigo e exorbitante poder privado, da superposição de formas de sistema representativo de uma estrutura econômica e social, basicamente rural, Brasil, que permite o controle de uma vasta população em posição de dependência direta do latifúndio, contexto nacional, de um sistema de compromissos, né, em troca de proveitos, exercício da força ou do poder, né, porque detendo o grande latifúndio, detém os empregos.
O poder do coronel se impõe, na maioria das vezes, por meio do confronto, né, com poderosos rivais. Vencida a luta, ele assume a chefia da política municipal, o que, no entanto, a maior parte das vezes não é inconteste. Há sempre um processo de contestação. O mais comum é a existência quase permanente de um clima de tensão, né, representada por outro potentado local à espera de oportunidade para desalojá-lo da liderança municipal. Tá? Há alguns relatos, inclusive, desse processo de desalojamento, né? Na bala, o pessoal, né? Havia muitas disputas entre esses coronéis nos interiores aí do nosso Brasil, política do coronelismo. Bom, ocupa a liderança no seu município o coronel de quem todos dependem, tem sua base no poder local, estruturada a partir de aliança com as personalidades locais, médicos, advogados, padres, funcionários públicos, né? Formada por capangas e cabras. Em caso de necessidade, ele não hesita em organizar milícias privadas temporárias mobilizadas em situações de confronto armado com coronéis rivais e mesmo contra os governantes de seu estado. Né? Maria Efigênia, o processo político da Primeira República, né? Liberalismo e oligarquia. Oligarquia, né? Arquia, poucos, oligo, governo de poucos. Tá? República oligárquica. Sobre as rupturas e permanências que marcaram a dinâmica política da chamada Primeira República Brasileira, né? Que aqui é dividida em dois momentos, viu? 1889, nós teremos então a República da Espada e depois a República, né, dos Coronéis, ou República do Café com Leite. É correto afirmar que os estados da federação indicavam o primeiro-ministro brasileiro, eram administrados por interventores nomeados pelo presidente da República e sustentados pelas diversas formas de controle político local. Galera, essa questão do parlamentarismo, que é a questão do primeiro-ministro aqui, ficou no passado, beleza? Então, B, os governantes eram membros de famílias tradicionais da sociedade local e atendiam aos interesses desenvolvimentistas e nacionais ao incluírem demandas diversas por meio do sistema eleitoral indireto. C, os governadores dos estados possuíam mandatos políticos vitalícios, enquanto na presidência havia grande rotatividade política provocada pelas lutas partidárias nacionais, aguçadas a partir da implementação da política do café com leite. Os governadores dos estados eram eleitos de acordo com o contexto político, social e regional, determinado pelo controle dos eleitores por meio de voto aberto e influenciando as decisões deste nível municipal até o federal. E o Estado ou os Estados substituindo o poder central na manutenção da integridade territorial brasileira, tá? Consolidando uma estrutura política militarista e suprimindo as diferenças regionais. Bom, isso não ocorreu. O que nós temos aqui é uma política em 3 níveis. Né? No primeiro nível, coronéis. No segundo nível, né? Uma política não inscrita em lugar nenhum, mas um acordo, a política dos governadores. E no nível federal, a política do café com leite, que se resume o seguinte: o coronel, como vocês viram no texto, aquelas relações. Os governadores desejam autonomia, não enfrentando, né, as cidades ali, ou melhor, perdão, as regiões de São Paulo e as regiões de Minas Gerais. Café com leite nesse processo de alternância por terem os maiores colégios eleitorais, em face da questão, né, do desenvolvimento ali do café e também de alguns aspectos ali de Minas Gerais. Beleza? E isso leva a quê? Os governadores dos estados eram eleitos de acordo com o contexto político e social regional determinado pelo controle dos eleitores. Quem é que faz esse controle dos eleitores? O coronel. Beleza? Coronel. Você vai votar em fulano de tal. E a partir daí, quem do governo tem a maior parte destes municípios vai então ser eleito. Beleza? E influenciando as decisões políticas desde o nível municipal até o nível federal.
Pronto! Bora lá, galera do bem! Questão número 9. A gente já está chegando ao final, né? Vamos lá? A gripe espanhola em países mais pobres teve um perfil diferente. Raramente se levava em conta 60% da mortalidade global. Isso representa ao menos 20 milhões de mortes, né? Ocorreu em Pujambim, em Bombaim, em outras partes da Índia Ocidental, onde a exportação de grão para a Inglaterra e práticas brutais de requisição coincidiram com a seca generalizada. A escassez de alimentos decorrente disso levou milhões de pobres à beira da fome. Essas populações tornaram-se vítimas de uma sinistra sinergia em subnutrição que suprimia sua resposta imune à infecção, os surtos desenfreados de pneumonias virais e bacterianas. Em outro caso semelhante, Irã, sob ocupação inglesa, tendo passado por muitos anos de seca, cólera e escassez alimentar, além de surto generalizado de malária, precondicionou a morte, estima-se que quase de 1/5 de sua população, né? Diante desse processo aqui, nós então estamos observando que não fora somente a gripe espanhola, tá? Que ali leva então a óbito, né? No artigo de Mike Davis, destaca-se as consequências da epidemia da chamada gripe espanhola que assolou o planeta no início do século XX. O conceito histórico que pode ser associado às relações internacionais mencionadas no texto acima, né? A. Pan-africanismo, união dos africanos, socialismo, ali contextos, né, marxistas, nazismo, Alemanha, né, isolacionismo, imperialismo, para ser mais exato ali, né, o processo imperialista, beleza? Tá vendo, gente? Questão tranquila, questão sossegada de responder, né, e tópico para que você então possa dominar as questões da Universidade Federal de Roraima. Amigos, faça o seguinte, meus nobres e queridos alunos, desejo, do fundo do meu coração, muito sucesso. Não, com toda certeza, desejo mais. Esse sucesso que você almeja se realizará na sua aprovação. Fique tranquilo, continue estudando, revise todas as matérias e com certeza a vaga é sua. Um forte abraço, tchau, tchau. Fui!